Olá, olá! Dr. Camargo Lopes, farmacêutico aqui com você. Eu recebi uma dúvida muito interessante que é a seguinte. Doutor, poderia me explicar e me dar métodos mais simples para indicar e saber quando o cliente pede um xarope para tosse? Qual que seria o método mais fácil para dispensar corretamente um xarope? Grande abraço, o senhor é fera. Valeu, Felipe. Obrigadão. Essa dúvida é do Felipe Torres, assinante da nossa lista VIP e seguidor também, assinante do meu canal. Aqui em cima ou aqui embaixo vai ter um lugar aí para você clicar e se cadastrar na minha lista VIP. Essa época é muito comum a procura por xaropes contra a tosse em dois aspectos diferentes, tá? Em algumas regiões do Brasil, agora está um inverno muito rigoroso, ou seja, está muito frio, tá? Principalmente no Sudeste e Sul. Então, a gente tem aí essas gripes, né? Viroses e gripes, esse quadro aí de resfriado que faz aumentar a procura por xaropes. Em outras regiões, a gente já tem outro aspecto, como aqui, por exemplo, no estado de Rondônia, a gente tem nessa época a transição da estação de cheias para a estação de seca, onde tem muita poeira no estado inteiro, fumaça no céu, poeira. Isso aumenta a procura por outro tipo de xarope, tá? Mas o cliente não sabe diferenciar muito bem isso. Então eu fiz uma colinha aqui para a gente seguir alguns passos para você saber exatamente que passo a passo que você tem que seguir para fazer uma venda de xarope de forma segura e eficaz no balcão da farmácia, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber anote isso aí, tá? Quem vai usar esse produto? Ainda é comum chegar a mãe no balcão da farmácia, eu queria um xarope para minha neném. Quantos meses tem sua neném? Não, ela tem 12 anos. E pesa quanto? Pesa 50 quilos. É uma neném? Não é, poxa, tá? Então, a identificação de quem vai usar esse produto é a primeira coisa fundamental antes de você iniciar a venda. Porque às vezes a pessoa chega e esquece de falar isso, você faz a venda de um produto achando que quem vai usar isso é aquela mesma pessoa que está comprando, quando na verdade não é. Pode ser uma criança, pode ser um bebê, e às vezes no estresse do dia a dia a pessoa se esquece desse detalhe. Então, primeira coisa, identificar quem vai usar o produto. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, identificar que tipo de tosse que a gente está lidando, tá? Existem basicamente dois tipos de tosse. A tosse que a gente chama de produtiva, trocando em miúdos, tosse com catarro, e a não produtiva, ou tosse seca, tá? Qual que é o erro muito comum disso aí? As pessoas geralmente se inspiram na embalagem do produto. Por exemplo, pega lá o Ambroxol, tá escrito lá, alívio da tosse, tá? Mas como é que o Ambroxol alivia a tosse, certo? O Ambroxol é um mucolítico, né? Classificado como mucolítico e expectorante. Esse excesso de secreção no pulmão, isso irrita o pulmão, irrita o que a gente chama de árvore traqueobrônquica, e isso faz disparar reflexo de tosse. Então, à medida que esse catarro vai se desfazendo e a gente vai eliminando ele, a gente alivia a tosse. Então, por exemplo, não adiantaria de nada você indicar um xarope mucolítico se trata de uma tosse seca, tá? Então, a gente tem que estabelecer, identificar com que tipo de tosse que a gente está lidando. Se você está lidando com uma tosse produtiva, com catarro, escolha xaropes expectorantes e mucolíticos. Se você está lidando com uma tosse seca e não produtiva, escolha xaropes antialérgicos ou antitussígenos, tá? Você vai investigar aí o que você tem à disposição na sua farmácia aí. Eu não vou te dar o peixe todo, eu vou te ensinar a pescar, né? Agora você vai procurar aí o que você tem de xarope expectorante e o que você tem de xarope antitussígeno, certo? Vamos lá. O terceiro passo é você saber se esse cliente que vai usar o produto já teve alergia a algum produto, a algum princípio ativo, alguma fórmula, tá? É muito comum as pessoas terem alergia ao corante do xarope e não ao fármaco, tá? Por exemplo, eu vou usar o Histamin, dexclorfeniramina. É raríssimo alguém ter alergia
à dexclorfeniramina, mas é possível que ela tenha alergia ao corante do xarope, tá? Então, você tem que entender isso também, investigar isso antes de fazer a sua indicação, certo? Paciente que vai usar o produto, agora a gente está no quarto passo. Tem alguma doença prévia conhecida como diabetes? Você vai indicar um xarope. Geralmente um xarope tem 85% de açúcar na sua composição. Você vai indicar um produto desse para um diabético? Tipo 1 principalmente? Tipo 2 até que não vai ter tanto problema, tanto risco, né? Ainda dá para ali contrabalancear, tirar ele da crise hiperglicêmica numa situação de risco, mas o tipo 1 é traumático, é arriscado, corre risco de vida. Então você tem que entender isso. O paciente tem alguma doença renal grave, tem alguma doença hepática grave, você tem que fazer isso também, tá? Então, fazendo isso, seguindo esses 4 passos, você vai escolher a melhor opção que você tem de acordo com essa conversa que você teve com o seu cliente, com o seu paciente, certo? Mas quando que uma tosse passa a ser preocupante? O cliente está vindo com você ali, veio uma vez, veio 2 vezes, veio 3 vezes, já está na 4ª procura por um xarope e essa tosse não passa, né? Tá com febre, tá tendo outros sintomas, como é que tá a urina, tá? Porque a gente começa a pensar em outras coisas, tuberculose, toxoplasmose, que mais? Pneumonia, tá? A gente começa a pensar em outros problemas, certo? Que não deixam essa tosse ser contida, mesmo apesar de várias tentativas. Beleza? Então, basicamente é isso. Você tem aí agora o passo a passo, certo? Para entender e conseguir fazer uma venda de um xarope contra a tosse de forma segura e eficaz no balcão da farmácia, seguindo esses 4 passos. Primeiro, identificar quem vai usar esse produto, até para você poder calcular a dose certinha, posologia e tudo mais. Segundo, identificar que tipo de tosse, para você poder escolher qual produto você vai indicar. Terceiro, saber se o cliente tem alergia a alguma coisa. Quarto, saber se ele tem alguma doença prévia que seja relevante nessa indicação. Beleza? Na maioria das vezes, esses xaropes são medicamentos isentos de prescrição, certo? Então, o risco de intoxicação com isso é muito baixo. Inclusive, alguns deles, como a acetilcisteína, é usado para tratar a intoxicação de outros medicamentos, como paracetamol, por exemplo. Beleza? Então, eu acho que você já tem aí o básico, tá? Para você fazer sua indicação. Tosse alérgica causa tosse seca, tá? A tosse alérgica causa tosse seca. Então, você pode escolher ou antialérgico ou antitussígeno, tá? Você pode escolher ali ou loratadina, ou dexclorfeniramina, ou uma dropropizina, por exemplo, tá? Mas aí eu já estou começando a mastigar a coisa e te entregar muito fácil, de mão beijada, beleza? Aqui em cima tem um link para você clicar lá, colocar o seu nome, colocar o seu e-mail e se cadastrar na minha lista VIP para receber todo o meu conteúdo via e-mail. Não deixe também de compartilhar esse vídeo, de marcar os seus amigos de farmácia. Isso é muito importante para o meu trabalho. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Grande abraço e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau!